As tensões históricas por poder na região têm contribuído para a confusão atual no Oriente Médio. O clima de instabilidade aumentou, especialmente com as ações de Israel no Líbano, que continuam a gerar preocupação. O relacionamento entre o Irã e Israel tem se tornado cada vez mais tenso. Recentemente, Israel intensificou suas operações militares contra o Hezbollah, um grupo que recebe apoio do Irã. Isso resultou em bombardeios nas áreas ao sul de Beirute, onde estão localizadas várias instalações militares. Durante esses ataques, muitos moradores relataram ouvir explosões ao longo da noite, com luzes brilhantes iluminando o céu da capital libanesa. Por vários minutos é um momento desafiador para a região e as esperanças por paz são mais necessárias do que nunca. Recentemente, Israel realizou uma série de ataques aéreos em Beirute que, segundo analistas militares, foram os mais intensos até agora. Em um comunicado oficial, Israel confirmou que essas operações tiveram como alvo depósitos de armas e infraestrutura do Hezbollah na região. Mudando um pouco de assunto, gostaríamos de convidá-lo a apoiar nosso canal. Curtir e se inscrever nos ajuda muito, especialmente para que possamos continuar trazendo as últimas notícias e conteúdos relevantes. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar tudo de pertinho. O objetivo das operações em curso é desarticular a capacidade militar do Hezbollah e evitar possíveis ataques na região norte. As forças de defesa de Israel, IDF, continuam suas operações no sul do Líbano, buscando capturar arsenais de armamento moderno. Essas ações começaram há poucos dias e têm gerado histórias impactantes. Vamos juntos acompanhar as novidades e torcer por um futuro mais pacífico. Recentemente, as tropas israelenses conseguiram apreender uma quantidade significativa de munição e armas pesadas durante operações no sul do Líbano. Entre os itens encontrados, havia armas sofisticadas, como foguetes e mísseis antitanque que poderiam representar um risco para o norte de Israel. Nas últimas 24 horas, as forças israelenses descobriram mísseis antitanque e lançadores de foguetes escondidos em residências, o que pode ser bastante perigoso se o Hezbollah decidir atacar. Por isso, as tropas estão vasculhando casas e abrigos nas proximidades, buscando neutralizar essas ameaças. O objetivo a longo prazo dessas operações é interromper o fornecimento de armas para grupos apoiados pelo Irã e interferir em suas redes logísticas. Essas ações têm impactos não apenas militares, mas também políticos, complicando ainda mais a situação interna no Líbano e aumentando o risco de um conflito regional. O Irã está ciente das atividades de Israel no Líbano e, embora responda, também reconhece que agir isoladamente pode ter consequências negativas. O apoio militar e logístico do Irã ao Hezbollah torna difícil limitar o alcance do conflito. Recentemente, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu destacou que Israel intensificará suas operações na área e fez comentários firmes contra o Irã. Em resposta, o Irã reafirmou seu apoio a seus aliados. Contudo, os acontecimentos recentes no Líbano podem afetar o equilíbrio de poder na região. Estamos todos torcendo por um desfecho pacífico e esperançoso para todos os envolvidos. Recentemente, uma operação israelense no sul de Beirute resultou na neutralização de um importante comandante da Força Quds, o general Ismail Qani. Esse ataque fez parte de uma ação maior contra Hashim Safieddin, que é visto como um potencial sucessor de Hassan Nasrallah à frente do Hezbollah. A incerteza e a preocupação estão crescendo entre os líderes iranianos, já que ainda não houve uma resposta clara sobre como o Irã reagirá a esses acontecimentos. Nos últimos dias, as tensões aumentaram com os ataques contínuos de Israel aos líderes do Hezbollah. Qani, que foi visto pela última vez em Teherã, não compareceu ao funeral de Nasrallah.
o que levanta questões sobre a situação e a coordenação entre o Irã e o Hezbollah. Ismail Qani assumiu a liderança da Força Quds após a neutralização de Qassem Soleimani em um ataque dos Estados Unidos em 2020. Qani tinha laços estratégicos importantes com o Hezbollah e influenciava significativamente a política regional. A operação em Beirute coincidiu com conversas cruciais de Qani com líderes do Hezbollah, o que sugere que o Irã pode ter perdido uma figura militar-chave na região. Isso pode forçar o Irã a repensar sua estratégia regional, especialmente com a perda de um membro importante da Força Quds, o que pode impactar sua influência no Líbano e sua relação com o Hezbollah. O cenário militar e geopolítico na região continua em transformação devido às recentes operações israelenses e muitos estão atentos para ver como isso afetará o futuro. É um momento de incerteza, mas a esperança por uma solução pacífica permanece. Recentemente, uma ação significativa da Força Aérea Israelense teve como alvo um túnel subterrâneo utilizado para o contrabando de armas do Líbano para a Síria. A Diretoria de Inteligência das Forças de Defesa de Israel, IDF, forneceu informações detalhadas que foram fundamentais para essa missão. Os dados revelaram que o túnel ele servia como um grande depósito de armas e era amplamente utilizado pelo Hezbollah. Com cerca de 3,5 km de extensão, o túnel facilitava o transporte de armamentos. O ataque israelense foi de precisão, destruindo toda a infraestrutura do túnel. A explosão resultante foi tão intensa que causou danos significativos na área ao redor e foi sentida como um pequeno terremoto em cidades próximas. O objetivo dessa operação foi reduzir a capacidade do Hezbollah de realizar ataques prolongados contra Israel. Além do túnel, Israel também atacou outras instalações do Hezbollah, próximas à passagem de Masna, na fronteira entre a Síria e o Líbano. Esta região tem sido um ponto estratégico para o Hezbollah há muito tempo. Essas ações visam aumentar a segurança e a estabilidade na área, e a esperança é que isso ajude a diminuir as tensões entre os países. Continuamos acompanhando as atualizações e torcendo por um futuro mais pacífico para todos. Acredita-se que os recentes ataques de Israel sejam parte de um plano mais amplo para impedir que o Hezbollah receba armas e munições. Essas ações visam também limitar a influência do Irã na região. A operação, que se intensificou, resultou em eventos em várias áreas, com os aviões israelenses atacando alvos estratégicos como a península, onde mísseis foram lançados com precisão. O Hezbollah enfrentou perdas significativas, incluindo o abandono de algumas aldeias e o deslocamento de muitos soldados em direção à fronteira. Isso levou a uma série de incidentes importantes que estamos acompanhando de perto. Além disso, conforme o Hezbollah perdeu influência, o Irã começou a redirecionar sua atenção para outras regiões, como o Iêmen, enviando suprimentos para tentar influenciar a situação no norte. A cidade costeira de Hodeidah, que possui uma localização estratégica, recebeu remessas de armamentos, tornando-se um ponto importante para a movimentação de recursos. Esses desenvolvimentos mostram como a dinâmica na região continua a mudar. Estamos atentos às notícias e esperamos que a situação melhore para todos os envolvidos. Recentemente, informações de serviços de inteligência indicaram que mísseis de grande escala estavam sendo rastreados na área quando chegou a hora da operação. Nossas aeronaves de combate voaram por várias horas visando armamentos localizados em uma península. Nos rumores, foi mencionado que diversas operações ocorreram em um intervalo de 24 horas, resultando em várias explosões. Quase todas as armas escondidas foram destruídas, incluindo mísseis de longo alcance que poderiam ter sido usados contra o norte e mísseis antinávio que poderiam ameaçar embarcações em passagem. Com o apoio do Irã falhando, as forças começaram a olhar para a fronteira norte e a reunir informações da região.
Na última vez que foi verificado, soldados tentavam avançar em 5 assentamentos diferentes, enquanto a maior parte da fronteira estava sob controle, com comandos posicionados atrás das aldeias. Durante as investigações, foram descobertos túneis onde armas estavam escondidas para evitar a detecção por drones. Esses túneis curtos levavam a diferentes locais e as equipes começaram a explorá-los, encontrando edifícios que serviam como armazéns. Com o avanço das operações, os líderes do Hezbollah começaram a recuar. Relatórios indicam que eles estão retirando membros do grupo, liberando suas armas e buscando formas de escapar. Estamos acompanhando de perto esses desenvolvimentos e torcendo por um futuro mais seguro para todos na região. Recentemente, as forças conseguiram acessar 5 comunidades diferentes, onde estão realizando inspeções detalhadas. As equipes de comando já assumiram vários edifícios e, durante essa operação, descobriram 15 caças do Hezbollah, escondidos em um túnel na parte de trás da área. Esses mísseis foram eliminados exatamente quando estavam se preparando para outro ataque. Estima-se que a operação tenha neutralizado cerca de 200 membros do grupo. Avaliações de inteligência indicaram que um dos principais redutos do Hezbollah foi encontrado recentemente nos subdistritos ao norte da capital. Essa organização tende a operar em áreas densamente povoadas, pois isso dificulta a vigilância e a detecção. Eles ocuparam um prédio inteiro em uma região movimentada, transformando-o em um centro de operações para planejar seus ataques. Estamos acompanhando essas operações de perto e esperamos que essas ações contribuam para uma maior segurança na região. Eles observaram de perto a chegada de diversos bens através de agências governamentais. Aos poucos, descobriram a verdade ao observar essas empresas e usar sua própria inteligência. Tudo isso porque as operações estavam ligadas a várias sociedades de capital que eram usadas para esconder o transporte de cargas. Depois disso, a Força Aérea realizou uma operação estratégica que resultou na destruição total da instalação de inteligência, onde tanto dados confidenciais quanto extremistas internos foram neutralizados de uma só vez. Essa operação revelou deficiências em algumas passagens de fronteira, o que dificultou as atividades no norte, onde o transporte de informações ilegais ainda acontece. Há indícios de que o Irã forneceu ao Hezbollah recursos e mísseis transportados em caminhões de médio porte. Esses veículos precisam usar estradas públicas, já que não conseguem trafegar em terrenos difíceis para entrar na Síria. Eles passaram por algumas fronteiras ao norte, que recentemente foram detectadas pelos serviços de inteligência, graças ao uso de drones e outras técnicas de observação. Algumas dessas passagens de fronteira foram atacadas por 15 aviões de combate, o que diminuiu significativamente o apoio estrangeiro ao Hezbollah. Há relatos de que o grupo está buscando urgentemente novas rotas, pois não pode mais mover secretamente suas cargas pelas antigas passagens. A capital síria fica próxima a outra passagem importante, e mercadorias que não foram entregues inicialmente foram redirecionadas para o ponto de entrada em Masna, facilitando o tráfico de armas. Um desses veículos foi neutralizado por um avião de reconhecimento que identificou que o caminhão transportava armas. Um projétil foi usado para destruir as armas, conforme os serviços de inteligência já haviam alertado. Essa travessia poderia se tornar um alvo se continuasse a ser usada. Atualmente, redes logísticas estão sendo desmanteladas sistematicamente. O grupo já perdeu membros importantes e sua capacidade operacional foi drasticamente reduzida após o ataque inicial aos centros de inteligência e o fechamento das rotas de abastecimento. Agora, o grupo está em uma situação caótica. Nos próximos dias, vamos observar de perto a situação na fronteira, onde o Hezbollah enfrenta grandes dificuldades. Atualmente, há combates em 2 locais diferentes perto da fronteira.
As forças militares estão avançando e tentando dominar vilarejos controlados por membros do Hezbollah que estão posicionados dentro das construções dessas vilas. A falta de reforços está causando muitas perdas para o grupo e sua capacidade de continuar lutando está diminuindo. Vamos ficar atentos aos próximos dias para acompanhar como isso vai se desenrolar. Nosso vídeo atual chega ao fim, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar informado